para o Márcio. O Márcio está junto com a Elivane. Elivane pode ficar de pé. Cadê ela? Está ali. É a noiva do Márcio. Sempre falava assim, esse negócio, Márcio, essa coisa de ministério sozinho e tal. Se não, pastor, qualquer dia desse vai ter uma surpresa. Daí um dia eles falaram assim, ó, o Márcio vai passar por Rio Preto na volta de Panorama. Eu disse, o que esse cara está fazendo? O Márcio passou por Rio Preto. Eu disse, rapaz, tem alguma coisa em Rio Preto. E agora já descobriu que tinha em Rio Preto. Também está aqui junto com o Márcio, a irmã dele, a Sueme, e o cunhado, o Edson. Eles moram aqui do lado, eram membros lá da igreja de Curitiba, também atualmente estão frequentando Itaquera, né? Está junto com eles. Vamos orar com o Márcio. Deus, obrigado pela vida do Márcio. Obrigado porque o Senhor tem um chamado. E ele tem respondido a esse chamado, se programou, se planejou, cada etapa, e esse dia está chegando numa parceria com a Missão Juvep, estará indo no próximo ano para ministrar no sertão nordestino, Senhor. Encoraja esta igreja a servir, encoraja esta igreja a sair na direção das pessoas que não te conhecem, e que esse coração apaixonado que o Márcio tem, possa despertar em nós também paixão de evangelizar, paixão de servir, Senhor. Abençoa o Márcio, nós pedimos a tua bênção e oramos em nome de Jesus. Amém. Por favor. Se puder ficar desse lado, então aqui Bom dia, irmãos. É um privilégio, é uma alegria poder estar aqui nesse dia que já está sendo tão abençoado, né? 愛する兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。ここで皆さんとご一緒することは本当に心より喜ばしいことであります。今朝はもうすでに神様の恵みをたくさんいただいております。 Eu trago saudações da Igreja Holiness de Curitiba e também um grande abraço, né, do Santareno, né, uma pessoa que de repente vocês já conhecem, ele tem um carinho muito especial por essa igreja. Ele mandou um grande abraço para vocês. クリチバ教会から皆さんにご挨拶を持ってきます。 Muito bem. Antes de mais nada, eu queria apresentar a minha família. Aqui vocês podem ver, né? Eu ali no canto, Elivane, minha noiva, Sueme e o Edson, que hoje estão aqui também, meu pai, minha mãe, minha irmã, né? E aqui embaixo meu irmão caçula, né? A Cristiane, a sua esposa, né? E o Guilherme, né? Meu sobrinho lindo, vocês estão vendo aí. まず最初に私の家族を紹介させてください。裏の写真をご覧になってください。右上の端っこに私がおり、その横に愛する婚約者のエリバイネがおります。そして私の両親、下の方に末の弟夫妻です。 Daqui a pouco vai vir mais dois, né? Mais dois sobrinhos, né? Um tá ali já, na barriguinha da minha irmã. もうすぐあと2人の甥っ子がやってきます。1人は、もうすでにここに、来ております。 Dia 20 de março, né? No próximo ano, eu e a Elivane a gente vai se casar. Né? E na manhã seguinte ao casamento, a gente pega o nosso carrinho e a gente parte para João Pessoa, para Paraíba. 来年3月20日に結婚します。そして式を挙げた次の朝には私たちはジョン・ペソアにある、宣教組織で働くために旅立つことになります。 Se a nossa vida for comparada a um livro, eu diria assim, vai começar um novo capítulo da nossa história ali no Nordeste. 私たちの人生のストーリーが本になって書かれるとするならば、私たちの人生はこれからノルデシティにおいて始まることになります。 Mas ao mesmo tempo, né, esse acontecimento vai marcar o final de um outro capítulo, né, um capítulo que começou há 10 anos atrás. また同時に、10年前に始まったストーリーの締めくくりでもあります。 Essa é uma passagem que há 10 anos atrás falou muito
ao meu coração. この箇所は、イザヤ書55章9節は、10年前私の心に語りかけてくれた御言葉です。Então eu queria ler para vocês. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isaías 55:9. 天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。イザヤ55章9節です。Essa passagem de Isaías fala dos caminhos de Deus em comparação aos nossos próprios caminhos. Isso me faz pensar sobre a vontade de Deus. これは私たちの人生において神様の御心を示してくださることを、書いてあります。そして私に深く考えるチャンスを与えてくれました。E se existem perguntas cruciais, né, na vida do cristão, eu diria que essa é uma delas. Qual a vontade de Deus para a minha vida? 私たちクリスチャンの人生において大変大事な質問があるとすればこれなのです。神様の御心はあなたにおいて何でしょうか？ Talvez aquelas pessoas que se batizaram hoje, né, talvez já estão pensando sobre isso, ou vão pensar, qual é o plano, qual é o propósito que Deus tem para a minha vida, para servi-lo. 今日洗礼を受けられた方々ももうすでに考えておられるかもしれません。神様のご計画、神様の御心は私の人生において、クリスチャン生活においてどれが神様の御心なのでしょうか？ Essa era uma pergunta que eu tinha medo de fazer. Eu fugia dessa pergunta. これは私が神様に質問することを恐れていたことです。神様がどんな御心を示されるのか、私は怖がって逃げておりました。 Isso porque eu tinha medo, né, que a vontade de Deus fosse uma coisa que não se encaixasse com aquilo que eu já havia planejado, eu já estava sonhando, e então eu tinha medo de fazer essa pergunta. 私は自分が描いていた計画の夢と神様の私に対する御心が一致しないことを恐れていたんです。もしも神様のご計画が私自身のやりたいことと全然関係のないことだったらどうしようか。そうなれば自分は生涯やりたくないことをいやいやながらやらなければならないんだろうかと恐れていました。 E os meus planos eram fazer carreira como engenheiro numa multinacional, eram ter conforto financeiro, era viver confortavelmente bem. 私の夢は、自分の職業であるエレクトロニックエンジニアとして働き、大きな、有名な会社で働き、仕事をバリバリやり、お金をたくさん稼いで、そして豊かな生活をすることでした。 Então eu ficava pensando, e se o plano de Deus não tiver nada a ver comigo? Já pensou se Deus me manda para um lugar que eu não quero ir, para fazer uma coisa que eu não quero fazer? Já pensou como é que vai ser minha vida? Vai ser frustrante, vai ser agoniante. そして私は考えていました。もしも神様のご計画、もしも神様の御心が私のやりたくないこと、自分が嫌だと思っていること、全然関係のないこと、そして、遠いところに行っていやいやながらやることになったら私はどうしようかと恐れていました。 E nessa caminhada, né, Deus foi me ensinando algumas coisas. Primeira coisa, Deus, Ele me conhece. E, principalmente, Ele me ama. そして、年月が重なるにつれて、主はいろんなことを私に教えてくださいました。第一に、主は私のことをご存知である。そうして私を深く愛していてくださる。 E quando esse Deus que me ama, esse Deus que me conhece profundamente, Ele quer mostrar os seus planos, Ele vai me olhar como quem quer o melhor. Deus tem o melhor reservado para os seus filhos. 神様は愛するご自分の子供たちに
最善、一番いいものを与えてくださるのです。そして愛してくださる神様は私自身のことを深く、よくご存知です。私たち自身よりも私たちのことを知っておられます。Tem uma passagem que Jesus fala, olha, vocês que são maus, se vocês sabem dar boas coisas para os seus filhos, né, quanto mais o nosso Pai vai dar boas coisas para aqueles que pedirem. 聖書の中にこういう御言葉があります。もしあなた方悪いものであっても、自分の子供たちにはいいものを与えようとするものなら考えてみなさい。天のお父様は愛するご自分の子供たちに最もいいものを与えてくださるのではありませんか。Então eu descobri que o que Deus tinha para mim era o que de melhor Ele poderia dar. ですから私は発見しました。神様が私に与えてくださるものは最善のものなのです。Segunda coisa que eu aprendi é que não faz sentido a gente querer conhecer a vontade de Deus, se a gente não está disposto a entregar os nossos sonhos e os nossos planos a Ele. また第二に私が理解したことは、もし私たちが自分自身の個人的な夢や計画を神様に捧げるつもりがないならば、神様の御心を知ったとしても何の意味も持ちません。Então o que adianta a gente querer saber o que Deus quer para nós, se a gente não está disposto a obedecer? Não faz muito sentido. ですから、もし神様の御心を知ったとしても、私自身が神様に従うつもりがないのならば、何の意味もありません。Então, o tempo de conhecer o que Deus tinha de propósito para a minha vida também foi o tempo de eu me consagrar para Ele. ですから、神様が私に望んでおられることを知る時間は、同時に私が神様に献身する時間でもありました。Em Romanos 12, 1 e 2, lá no finalzinho fala da perfeita, da agradável, da boa vontade de Deus. A gente gosta de olhar esse finalzinho, mas temos que lembrar que antes ele fala de apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, e transformar pela renovação da nossa mente. ローマ書12章1節と2節に、いかに神様に私たちが伝えていくかということが書いてあり、私はこの、御言葉が大好きです。お読みいたします。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみの家にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受けられる清い生きた供え物として捧げなさい。これこそあなた方の霊的な礼拝です。Outra coisa que eu aprendi é que no reino de Deus, quem abre mão ganha. またもう一つ私が、学んだことは、私たちの夢を神様に捧げるとき、私たちは多くのものを得ます。Quando a gente abre mão, das áreas da nossa vida, seja emprego, seja faculdade, seja um sonho, um plano, algo precioso que nós temos, ele pode fazer duas coisas. 私たちのすべて、私たちの思い、私たちが望んでいたこと、私たちの計画、私たちの夢、すべてを神様の身に捧げるとき、そのとき神様は二つの道を与えてくださいます。Primeiro, Ele pode nos devolver esse sonho, essa área da nossa vida e dizer, pode ficar com isso, isso está em sintonia com a minha vontade, pode manter, pode continuar com esse plano, com esse sonho, com essa área da sua vida. 一つの道は、神様が私たちに自分自身の夢を追いかけることを許可してくださる。私たちに戻してくださり、そうしてあなたの夢は、私の御心にかなっている。ですからあなたはその夢を追いかけ続けなさい。Ou ele pode substituir essa área, esse sonho, por algo melhor ainda. 第二の道は、その夢よりも、私たち自身の望んでいた夢よりも、もっと優れた、もっと素晴らしい夢と取り替えてくださることです。Então, quando a gente entrega nossa vida, quando a gente entrega todas as áreas, os nossos sonhos, nossos planos na mão de Deus, não tem como perder, é o melhor investimento que a gente pode fazer, não há como perder. もし私たちが自分たちの持っていたすべて、私たちの願いや夢や計画をすべて主の御手に、委ねるならば、
神様をそれを豊かに祝福してくださる。それは私たちが、かけることのできる素晴らしい、ことなのです。E foi assim, né, que há 10 anos atrás eu troquei minha vida de empregado numa multinacional para poder trabalhar com o reino. E eu fiz isso com alegria. このようにして私が、神様に献身したのは10年前のことでした。そうしてそれは神様が私の人生を、祝福するために働き始めてくださった時でした。Não que todas as pessoas que se consagram precisam deixar seus empregos, deixar tudo aquilo que já conquistaram, né? Tudo depende de entregar a sua vida nas mãos de Deus e deixar que Ele controle e Ele diga o que fazer, né? Então, obedecer aquilo que Ele nos falar. 決してどの人も全部、すべての人が神様の心に従うために自分のやってきたこと、自分の人生すべてを投げ捨てて、献身しなければならないということではありません。神様に従うとき、神様の召しに応えるとき、そのとき私たちは神様が道を記してくださいます。そこに従っていけばいいのです。E com o passar do tempo, Deus começou a me falar sobre o Nordeste, sobre o sertão. そうして、年月の流れの中において神様が、東北の荒野セルトンノルデス地を、のことを語ってくださり、知るチャンスが訪れました。E aqui no nosso quadro a gente vê algumas estatísticas, alguns números. Por exemplo, metade da população vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, não tem o mínimo para viver dignamente. ここに、見ていただけるように、パーセンテージが出ておりますが、本当に、セルトンの荒野に住んでいる人たちはほとんどの人が半分以下が本当にとても、貧乏でして貧困の中にあえいでおり、生活水準以下の生活をしております。Cerca de 340 cidades do sertão, com menos de 1% de evangélicos. As estatísticas de Janela 1040, né, de povos muçulmanos, terras tão distantes, mas isso acontece aqui do nosso lado. 私たちの国のすぐそばで、ここでは340もの町があり、いろんな宗教があるのですが、福音教会、クリスチャンはその 1% 以下なんですね。Mas o que é mais triste, né, que as pessoas que trabalham ali no sertão dizem é o seguinte: a igreja evangélica tem se esquecido do sertão, tem se esquecido do Nordeste. Parece que não é um lugar que atrai muitos missionários. Aqueles que vão, na maioria das vezes voltam, né, depois de um curto espaço de tempo. そして、残念ながらノルデス地においては福音教会は数が少なく、そうしてみんなが言うんです。本当に福音教会の宣教師たちはやってきてもすぐ帰ってしまいます。本当に数少ないんです。Mas por que o Nordeste, né? Por que eu, né, com essa cara de japonês aqui, vou fazer ali no meio dos sertanejos, ali no meio dos nordestinos? しかしながら、なぜ私、日系2世が、東北の田舎、荒野、セルトンに行って、働くことになったんでしょうか。Quando eu vou lá para o meio do sertão, eu pareço ET, na verdade. Pessoas olham para mim, a criançada quer me beliscar para ver se eu sou de verdade mesmo. セルトンに行きますと、そこの住民たちは本当にまるで宇宙人がやってきたような顔、不思議な顔をして私を見ます。そして私に触ってつねってみて、この人は本物だろうかと思います。Uma vez eu fui falar com uma senhora, ela me olhou assim espantada e falou: eu já te vi, eu tenho uma foto sua. Eu falei: não é possível. ある時、ある婦人が私のところに来て、私の驚いたような顔をしてみて、私はあなたを知ってますよ。私はあなたの写真を持っています。そんなことはないでしょうと私は思いました。Aí ela trouxe toda orgulhosa pôster do Bruce Lee.
そうして彼女は大変誇りながらブルース・リーのポスターの写真を持ってきて見せてくれました。Eu viro atração, né? Quando eu vou nos projetos, eu viro atração. Todo mundo, depois de uma semana, todo mundo me conhece. Eu ando na rua, todo mundo, Márcio, todo mundo. É uma coisa interessante, assim. Eu me sinto assim, o astro de cinema. 私がセルトンに行くと本当にみんな珍しいものを見るような目で見て、それで1週間も経つとみんな私のことを知ってくれ、道を歩くときにはみんな私の名前を呼んでくれて、マルシャさんと呼んでくれて、私はまるで映画スターのような気分です。Eu sou tão diferente deles, tão diferente, minha formação, meu jeito de falar, meu rosto, é tudo diferente, mas ali no meio dos nordestinos eu me sinto tão bem, eu me sinto em casa. Eu posso dizer, eu amo aquele povo. 私はセルトンにおいて本当に全然違うものです。顔も似ても似つかない種類の顔ですし、また私が受けてきた教育も全然彼らとは関係のない環境で育ちました。しかしながら私はあそこに行くととても平安を覚え、幸福であり、私は彼らを愛しています。Depois que eu me consagrei, como o pastor Edu estava contando um pouco, eu comecei a fazer seminário, e no seminário eu tive a oportunidade de ir para um projeto missionário de uma organização, uma agência missionária chamada JUVEP. そして私は進学校で学ぶことになり、ゴヤ先生がおっしゃいましたようにそこで学び、そして、向こうの一つの宣教のプロジェクトに参加しました。E esse projeto missionário é uma coisa fantástica. É um mês que você passa numa cidade do interior do Nordeste, pouco evangelizada, e o objetivo é plantar uma igreja dentro daquele mês. そのミッションプロジェクトは大変素晴らしい計画のものでして、1ヶ月間私たちはその貧しい田舎の町に行き、そうして福音を述べ伝え、福音の種を植え付けるわけです。Por exemplo, então, se tem uma denominação, vamos dar um exemplo, uma igreja batista, quer abrir uma congregação, uma igreja naquela cidade. Então ela vai até a JUVEP e fazem uma parceria. もし一つの、教会組織がその小さな町に行って新しく教会を建てたいと思うなら、バチスタ教会でありどの教会であっても、そのジュゼッピの組織に協力し合ってそこに行き教会を建てます。 Então a igreja batista dispõe, coloca à disposição um pastor que vai pastorear aquela futura igreja, loca um local para fazer um salão à futura igreja, loca uma casa para que o pastor possa morar. Essa é a parte da igreja. もしバチスタ教会がそういうことをやりたいのなら、その町に行ってそのバチスタ教会が家を借りて教会を始め、将来そこで牧会をする牧師を招いて、スタートいたします。 A JUVEP ela se encarrega de mobilizar 100, 120, 130 projetistas que durante aquele mês vão fazer uma evangelização de impacto, com cultos à noite, todas as noites, projeção do filme Jesus, coreografias, teatros e visitando todas as casas daquela cidade anunciando o evangelho. そうしてバチスタ教会は牧師を派遣することに責任を持ち、ジュゼッピ組織は、それを手伝うことを計画します。そのプロジェクトにおいて100人また150人の、人たちが手伝いに来てくれて、そこで大いなる、集会を持ち、夜なども集会をし、家々を訪問してみんな福音を伝え、全員協力して福音のために働きます。 As pessoas que vão se convertendo já vão começando as primeiras reuniões naquele salão já locado, com aquele pastor que já está ali à disposição. E depois de um mês, então, nasce uma igreja no meio do sertão. そうして、
キリストを受け入れる決心をしてキリスチャンになった人たちは即そこにいる、牧師さんと一緒に協力をして福音を述べ伝える仕事を始め、そうして1ヶ月後には教会が打ち立てられ、そこで、クリスチャンの群れが生まれていきます。Depois que eu fui no primeiro projeto, eu pensei, mas uma igreja criada assim, plantada tão rápido, né? Pode ser que ela acabe tão rápido também, na mesma velocidade. はじめ私は思いました。このようにしてまるでインスタントのようにバッと1ヶ月のうちに打ち立てられて生まれた教会はもしかしたらすぐダメになるんではないかと思ったんです。O primeiro projeto que eu fui foi na cidade de Araripina, no sertão de Pernambuco. E lá então eu presenciei o nascimento de uma igreja. 一番最初に私が参加したプロジェクトはアラリピーナという小さな町で、そこで、一緒に、働きました。4 anos depois, eu tive a oportunidade de voltar naquela mesma cidade, visitar os locais que a gente fazia a evangelização e encontrar muitas pessoas que a gente tinha evangelizado. そしてその小さな町に4年後私が訪れてみると、そして、そこで福音を述べ伝えた人々と再会しました。Ali encontrei uma senhora que eu tinha evangelizado há 4 anos atrás. Talvez foi a única pessoa que genuinamente entregou a vida para Jesus enquanto a gente evangelizava, né? No meu caso, eu e a minha companheira de evangelismo. そこで、再会した一人の女性、大変印象深い女性でありました。もしかしたら、私が、福音を述べ伝え、本当に述べ伝えてキリストを受け入れてもらうことのできた唯一の女性かもしれません。Ela havia evangelizado, né, a vizinha, que por sua vez evangelizou a filha. E tanto a vizinha como a filha estavam frequentando aquela igreja. そしてなんと彼女は、その福音を述べ伝える仕事を宣教を続けており、彼女の隣の女性を教会に導き、また2人の娘さんをも教会に導き、みんな一緒に教会に通っておりました。Essa senhora evangelizou as filhas e as 2 filhas estavam frequentando a igreja, participando da liderança da igreja, e uma delas sonhava em ser missionária. そして彼女は娘たちを教会に導き、教会に連れてきて、そしてその中の一人の娘さんは自分は宣教師になりたいという夢を与えられていました。Ela evangelizou por meio dela, o irmão dela também se converteu, que estava para separar da esposa. Os dois se voltaram para Deus e começaram a frequentar uma igreja juntos. 彼女は多くの人にの福音を述べ伝え、そうして兄弟たちにも述べ伝え、一人の彼女の兄弟のうちでは離婚してした人もいたのですが、キリストによって彼らはまた、家族として戻ることができ、キリストのために仕えておられます。Essa senhora, ela era presbítera da igreja, tinha ministério de libertação e fazia projetos sociais na cidade. そしてこの、婦人はその間に、教会の司祭となり、この地方の福音教会連合の代表取締役となり、救出活動や農村の社会事業を整理して取り仕切っておりました。Aquela época era aniversário da igreja, 4 anos de idade, com mais de 100 membros, inaugurando um novo templo e uma nova casa pastoral. なんと4年後に行ってみると、その時は新しい教会を建て、そうして100人ものメンバーが増えていたんです。Para mim esse episódio foi presente de Deus. Talvez se eu nunca mais voltasse lá, eu nunca ia saber dessas coisas. これは神様が私に与えてくださった大きなプレゼントです。もしかしたら私は二度とあそこに戻ることはないかもしれません。Mas isso me dá a certeza de que Deus não se esqueceu do sertão. Se talvez a igreja tenha se esquecido, Deus não se esqueceu. そしてこのことは私に神様は決してセルトンのことを、荒野のことを忘れておられたんではありません。教会
教会が忘れていたとしても、神様は忘れたりなさりません。E por essas experiências e outras que eu tive em 4 projetos que eu participei, Deus foi cada vez mais confirmando esse chamado que Deus tinha para mim ali no sertão. そうしてこれらの4つのプロジェクトを通して、私に神様はますますセルトンで働くことを神様の御心だということを強く示してくださるようになりました。Essa é a família, né? A senhora essa de vermelho, né? A Maria Francisca, Dona Maria Francisca. Ela fala que ela é minha mãe, né? Sertaneja. この写真に出ております左の赤いブラウスを着た方が私の言っている夫人です。フランシスカさんとおっしゃり、彼女はセルタンにおいての、マルショさんの母親だと自認しております。Algumas vezes eu fui visitar a mainha, né? Lá em Araripina. 私は時々、あそこにあるセルトンのお母ちゃんを訪問します。Com o passar do tempo, né, Deus foi falando, foi confirmando essas coisas e eu tive o privilégio, né, de conhecer a Elivane. Eu já estava convicto daquilo que eu queria fazer. Falei para ela sobre as minhas pretensões de futuro. Falei, né, olha, você vai ser pobre, viu? Você não vai ter esperança. Por incrível que pareça, ela topou. Não sei o que ela tinha na cabeça, mas ela topou. このようにして年月が過ぎ去っていくにつれて、私はますます神様が、東北セルトンで働くことが私に与えられた使命だと強く示してくださり、それを確信していきました。そうしてその途中で私の愛する婚約者を与えられましたエリバイネです。そして私は言ったんですね。エリバイネさん、私はきっと生涯貧乏です。決してお金持ちにはなれません。どうでしょう。そしたら彼女は OK してくれたんです。Como eu falei, né, em março nós vamos nos casar e logo depois a gente parte para João Pessoa para trabalhar nessa agência missionária chamada Juvep, né, cuja sede é em João Pessoa. 来年3月に結婚したらすぐホイネスからパライバの宣教組織でジュベップと共同で働くために、派遣されます。A nossa ideia inicial agora é poder, ali na Juvep, trabalhar com esses projetos, né? Além desse projeto missionário, eles têm outros projetos de curto, médio prazo para evangelizar e para ajudar o povo nordestino. Então a nossa intenção é, junto com os obreiros dessa base, né, trabalharmos nesses projetos ali em João Pessoa e irmos até o sertão para aplicarmos os projetos, para evangelizarmos e promovermos desenvolvimento social naquela região. スタートとして私たちの計画は、ジュベップと共同で働き、長い計画、短い計画、またはミドル計画、いろいろございますが、しかし彼らの組織と一緒に働き、私たちはそこに行って福音を述べ伝え、信仰の種を植え付け、そうして教会を建てていくことを計画しております。E agora a gente está no momento assim que para mim é um dos momentos mais complicados, mais difíceis, né? Buscar mantenedores e buscar intercessores. Se eu pudesse pular essa parte, eu pulava, mas eu creio, né, que não deve ser assim. 現在、私は今一番難しいことに、携わっております。というのは、私は今求めているのは、神様のこの、計画プランに支持するために、取りなし人とスポンサーも求めております。O que eu creio é que não existe um chamado solitário. Eu creio firmemente que Deus quer abençoar o povo nordestino. E Ele não está enviando uma pessoa ou um casal. Ele está usando um grupo de pessoas e especialmente a Igreja Holiness para abençoar esse povo. 神様から召されるということは決して孤独なことではないことを学びました。神様の呼びかけに
応えていく人は、祈りと、支えと金銭面での支えが必要です。それによってキリストの体全体としてこの使命に参加してくださり、そうして私たちは共に働いていくのです。私一人が向こうに行ってセルトンに行って働くのではありません。特にこのホリネス教会、皆さん全員でもって使命を果たすのです。Existem aqueles que vão, mas também existem aqueles que ficam na retaguarda, orando e contribuindo financeiramente também. 出かけていって働く人、あるいはまたここに残って、支える人、祈る人、取りなしてくれる人、また金銭的にサポートしてくれる人が必要です。Se você quiser, participar, se você sentir o desejo de participar conosco dessa jornada, desse envio, desse chamado, que vocês possam também conversar com a gente. A gente vai estar aberto e com o compromisso, de prestar contas, enviar o nosso boletim com informações, pedidos de oração também. そうして、このプロジェクト、神様の大きなプロジェクトに参加したい人は、ご一緒にやっていきたい人はどうぞ、祈りの支え、そして金銭的なスポンサー、それらのものを求めていますので、私たちとコンタクトを取ってください。そうすれば私たちは向こうでの働きの、報告書をお送りいたします。E eu queria só encerrar então, voltando ao nosso versículo. 最後に、主の御言葉に戻って締めくくりたいと思います。Que você possa meditar sobre os caminhos que você tem tomado e os caminhos que Deus tem para você. あなた方が自分の人生において選んだ道と、神様があなた方のために用意してくださっている道と比べてみてください。考えてみてください。Se você é como eu era há 10 anos atrás, com medo de descobrir a vontade de Deus, eu queria dizer uma coisa. もしあなたが10年前の私と同じように神様の御心を発見するのを恐れているなら、私はあなたに言いたいことがあります。A gente não deve temer a vontade de Deus. O que a gente tem que ter medo é de ficar fora da vontade de Deus. Isso que a gente tem que ficar com medo. 私はあなたに言いたいのです。伝えたいのです。本当に恐れなければならないのは、神様の御心を知ることではなくて、神様の御心の外側であなたの人生を送ることをあなたは恐れなければなりません。Eu que vivi essa experiência, eu posso dizer, vale a pena conhecer e vale a pena obedecer à vontade de Deus. そうして全てのリスクを負ったとしても、神様の御心に従うこと、神様のご計画に従うことは、それは本当に素晴らしいことであり、それに従っていくことは大きな価値のあることなのです。Porque Ele me conhece, Ele me ama e Ele tem o melhor reservado para os seus filhos. なぜなら神様は私を知っていてくださいます。私を愛していてくださいます。そして最善のものを用意して待っていてくださるのです。Queria orar para encerrar? 最後にお祈りいたします。Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua palavra é viva, é eficaz. Hoje comemoramos o dia da Bíblia e eu posso dizer, Senhor, que a palavra fala ao meu coração, como falou há 10 anos atrás, Pai. Ó Deus, que o Senhor abençoa, Pai, essa igreja, a igreja do Bosque. Ó Deus, eu fico de coração muito grato, Pai, de poder ter essa oportunidade de compartilhar, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue ministrando, que o Senhor continue transformando, Pai, cada um aqui, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Pastor Edu. Obrigado à liderança da igreja pela oportunidade de compartilhar. 大変皆さん、このチャンスを与えてくださりありがとうございました。ゴヤ先生、大変ありがとうございました。